Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O estudo de hoje é voltado para o 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é Ciclo das Águas, um tema muito interessante, principalmente para a gente entender a dinâmica climática no mundo. Então vamos lá, o que é o ciclo das águas, na verdade? É o processo natural de circulação de águas na Terra. A água evapora de rios e lagos e volta para o céu, a atmosfera. Depois cai sobre a terra em forma de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração. Infiltra para o subsolo, escoa e abastece rios, lagos e mares. Lendo assim, parece que é uma coisa super complexa, mas vamos seguir em frente que eu vou te mostrar isso de maneira mais ilustrada e muito mais fácil de você entender isso. Mas antes, vejamos aí a quantidade de água, já que vamos tratar de ciclo das águas. Olha a quantidade de águas que temos no planeta. Então, os oceanos representam 97% das águas do planeta. E apenas 3% disso, presta atenção, só 3% dos 100% que temos de água no planeta são de água potável, aquela que é adaptada, que é própria para o consumo humano e dos animais de modo geral e plantas. Sendo que desses 3%, 70% vão ser encontrados nas geleiras e icebergs e 29% nos aquíferos. E nos rios e lagos, apenas 1%, então fechando aí os 100%. Bom, daquilo que nós falamos das águas que são retidas aqui na Terra e outra parte que é devolvida, vamos então por parte. Um dos conceitos que devemos aplicar para o ciclo das águas é a detenção. Parte da precipitação ou chuva, como é conhecida, fica retida na vegetação, é absorvido pelas plantas, pelas depressões do terreno e também pelas construções. Essa massa de água retorna à atmosfera pela ação da evaporação ou penetra no solo pela chamada infiltração. Um outro processo que é o mais comum, que a gente consegue perceber facilmente, até quando chove no nosso bairro, na nossa rua, a gente consegue perceber isso, que é o escoamento superficial, constituído pela água que escoa sobre o solo, fluindo pelos locais de altitude inferiores até atingir um corpo de água como um rio, lago, oceano ou até mesmo um açude, que você consegue perceber isso aí facilmente também. A água que compõe escoamento superficial pode também sofrer infiltração para as camadas superiores do solo, ficar retida ou até mesmo sofrer evaporação. Vamos então ver o outro conceito que está associado a todos os outros, que é a própria infiltração. A água infiltrada pode sofrer evaporação, ser utilizado pela vegetação, escoar ao longo da camada superior do solo ou alimentar o lençol de água subterrâneo. Agora eu convido você a dar uma olhada nessa imagem que vai estar na tela para a gente poder discorrer melhor sobre esses conceitos que nós acabamos de ver. Então veja só, mas olha com bastante calma para você entender uma coisa que é muito comum quando a gente fala de desmatamento, em que isso interfere na infiltração do solo e no tipo de vegetação do lugar. Então veja uma seta que está no canto da sua tela que fala de escoamento pelo tronco. Então essa é a nossa primeira parte que é muito fácil de entender pela própria planta que tem na sua casa, se tiver. Então veja só, quando a chuva ou a precipitação sobrecai sobre a superfície, a primeira proteção que ela encontra é da própria folhagem, da própria camada de folha das árvores. Então aí nós temos, cai primeiro nas folhas e ela vai escorrer pelo próprio tronco. Por isso que o impacto da água no solo é reduzido em função de cada um degrau desse que ela vai passando pela árvore. Quando você desnuda a floresta, desmata, significa dizer que todo o impacto da precipitação vai diretamente em atacar o solo. Então veja aí nessa figura que diz escoamento pelo tronco. Então ele vai escoar,
Aí depois você vai ter o escoamento superficial. Quando ele faz a infiltração, essa parte de laranja, você vai chamar de escoamento subsuperficial ou subterrâneo, outro termo que eu posso aplicar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o escoamento das águas que estão em direção das partes mais baixas, eu tenho o exemplo aí de uma lagoa ou qualquer outra superfície aí embaixo. Então, ao mesmo tempo que eu estou tendo escorrimento rápido da água na superfície, eu também tenho água que está escorrendo na parte subterrânea ou no chamado escoamento subsuperficial. Aí, embora seja lento, todos eles fluem na mesma direção para poder abastecer os corpos de água que estão na parte mais rebaixada. E aí vai ter todo aquele processo. Você tem aí a evaporação e também a transpiração. E aí vamos então ver o conceito que a gente acabou de ver sobre o escoamento superficial, ou nessa parte anterior que fala de escoamento subsuperficial, esse de laranja, é esse escoamento subterrâneo, constituído por parte de água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento que o escoamento superficial. Parte desse escoamento alimenta os rios e os lagos, além de ser responsável pela manutenção desses corpos de água durante épocas de estiagem, ou que tem a diminuição do volume de chuvas. E aí vem o outro, que é evapotranspiração. Parte da água existente no solo é utilizada pela vegetação e eliminada pelas folhas na forma de vapor, ou seja, as folhas transpiram, assim como a gente sua, as plantas também passam por esse processo da sua evapotranspiração. E a evaporação, que nós vimos na figura anterior, do corpo de água aqui, em qualquer das fases descritas anteriormente, a água pode voltar à atmosfera em forma de vapor, reiniciando o ciclo hidrológico. Quanto à precipitação, a água que cai sobre o solo ou sobre um corpo de água, a chuva falada. Observação: nos oceanos, a evaporação excede a precipitação e nos continentes ocorre o oposto. E aí tem essa ilustração muito interessante para você entender essa questão da transpiração das plantas. Então, a evapotranspiração é a combinação da evaporação da água que cai no solo, vocês estão vendo aí uma imagem da precipitação, e mais a transpiração das árvores, das gramas e qualquer outro tipo de espécie vegetal. Então, eu somando a evaporação mais a transpiração das plantas de um modo geral, a gente tem a evapotranspiração. Então, faça uma diferença aí entre evaporação e a transpiração, são situações diferentes, mas a combinação das duas eu tenho a evapotranspiração, tanto do solo, da chuva que foi absorvida, como também das plantas e outros vegetais que está transpirando para a atmosfera. E aí vamos para a parte o porquê do ciclo das águas, qual a importância tanto das águas dos oceanos e mares. Bom, a gente pode colocar 4 pontos básicos aí. Primeiro, que serve para a manutenção da vida do planeta. Isso é vital. A outra coisa é que abriga cerca de 80% das espécies de vida da Terra. O outro fator importante, influencia o clima, como eu disse no começo, principalmente para a gente entender a dinâmica da temperatura do planeta. E por último, aí nesses quadros, deslocamento de navios cargueiros para escoar a produção. Então serve também como vias de transporte. E aí, quanto à poluição dos mananciais, olha só, os rios, eles são impactados pelos esgotos domésticos, pelos resíduos sólidos e pelos esgotos industriais. Então mostra que, apesar dos rios, lagos, mares e oceanos receberem contribuição das chuvas para poder abastecer seu volume de água, mas por outro lado o ser humano também tem seu papel para poluir e trazer dificuldades para essa dinâmica tão importante que não pode ter uma participação humana negativa. E aí nós temos os impactos humanos nos mananciais. Primeiro, mudança do uso da terra. Poluição da água de rios e aquíferos por afluentes agrícolas, industriais e domésticos. Terceiro, diminuição da disponibilidade de água em rios
e aquíferos devido ao consumo agrícola, industrial e doméstico. Lembrando que a indústria consome mais água do que qualquer um desses que nós citamos agora. E por último, o confinamento da água em represas e barragens, que compromete o ciclo hidrológico em territórios mais à frente. Você imagine que um rio tem o seu comportamento normal quando recebe todas as águas de todos esses lugares, mas quando ele é retido por barragens, por represas, isso traz um certo comprometimento desse ciclo. E aí, o escoamento superficial significa principalmente a perda de proteção da cobertura vegetal nativa, as culturas agrícolas convencionais e a compactação do solo, que faz com que a água, ao invés de infiltrar, ela escorra superficialmente. A poluição das águas e rios aquíferos por afluentes agrícolas, industriais e domésticos. Isso aí inclui resíduos como fezes, urina de humanos, de animais, uso de fertilizantes agrotóxicos no campo e afluentes da agroindústria. Diminuição da disponibilidade de águas no aquífero. Uso não renovável de águas e aquíferos, perfuração de poços e uso excessivo de água subterrânea. Tudo isso é uma forma de também reter o ciclo normal da água, como ela costuma fazer. E o confinamento da água, 50% da água que escoa em rio é interceptado. Olha esse detalhe, 50% daquilo que nós falamos anteriormente é retido, principalmente por represas e barragens para agricultura, hidrelétricas e cidades. Com isso, vamos entrar no nosso exercitando. Olha só essa figura que eu coloquei, que a gente já tinha explicado anteriormente. Olha só a primeira questão. O fenômeno que permite a evaporação das superfícies ou corpos líquidos e dos vegetais de um modo geral é chamado de letra A, evaporação, letra B, transpiração, letra C, evapotranspiração ou letra D, água do solo. Vamos lá para a resposta? Fez sua escolha? A resposta certa é letra C, a evapotranspiração. É o que está na figura, é a combinação de evaporação mais transpiração das plantas. Portanto, a fusão dos dois é evapotranspiração. A segunda, para finalizar, o volume de água não renovável de rios e aquíferos é ameaçado principalmente por, letra A, agricultura para irrigação de culturas agrícolas e uso excessivo de água subterrânea, letra B, queimadas no Pantanal do período de estiagem, letra C, poluição promovida por esgotos, letra D, poluição industrial. Conforme nós vimos há pouco tempo, então já dá de ter uma ideia. Fez sua escolha, então? A resposta correta é a letra A, agricultura para irrigação de culturas agrícolas e uso excessivo de água subterrânea. Com isso, a gente encerra nossa aula de hoje, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Se você quiser acessar esse conteúdo e outros, inclusive material complementar, é só você acessar a plataforma da Eduque. Um abraço e até a próxima aula.